Sem mais perdas de tempo, Duzão, chega aí, chega aí. Boa tarde. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês, meus queridos? Lembrando você, é claro que a promoção em menor preço é lá no supermercado, o ponto alto da sua economia. Querido, satisfação estar aqui com vocês. Tô achando o clima legal, tô vendo que vocês estão relaxados, né? Deixa eu dar uma ideinha em vocês. Melhor coisa que tem com uma boa prova é a cabecinha tá boa, a noite bem dormida, né? Então agora não é hora de você ficar estressando nem com medo. Eu não sei, o que eu sei, o que eu não sei. Agora é hora de, a palavra é relaxar. A gente está aqui, o ano passado a dica do pulsação que eu dei foi biotecnologia. E eu tive a sorte de cair aquela questão do Enem que mostrava as barras do grão de pólen certinho. Então, quem sabe a dica de hoje a gente não tem a sorte de acertar também. Então, o que nós vamos falar? Sabe o que eu pensei? O Eloy também deu dica de botânica, né? Gente, vocês notaram tanto que botânica tem caído? Não só no Enem, nos outros vestibulares. Quando fala de botânica, a gente sabe que pode cair tudo, mas uma das coisas que cai demais em botânica é o hormônio vegetal. E é um assunto que às vezes muitos não sabem, e essa é a nossa dica de hoje. Deixa eu dar uma olhada aqui no time. Vamos lá? É claro que a gente não vai aprofundar tanto. Eu começo falando o seguinte: o que é o hormônio? O hormônio é uma substância química, né? Que em baixíssima concentração vai causar um efeito fisiológico. Lembra dos 5 hormônios que tem? Vamos dar uma olhadinha neles? Olha só. Primeiro hormônio que tem, desses 5 aqui, qual que você acha? Nossa, esse negócio que cega a gente muito forte. Desses 5 hormônios aqui, o primeiro é o mais importante, sem sombra de dúvida. A auxina. Tem a giberelina, tem a citocinina, tem o etileno e o ácido abscísico. Se tiver que cair, na minha opinião, cai ou auxina ou etileno, que é o famoso gás do amadurecimento. Bora junto? Seguinte, olha só. A gente sabe que cada hormônio tem aquela função básica, aquela função famosa, mas não é só essa função que ele tem. Vamos começar repetindo em voz alta. Auxina, em voz alta, o hormônio do? Exatamente. Giberelina, o hormônio da? Aí a gente sabe que não é só isso que faz, a gente vai comentar. Citocinina, o hormônio do? Isso. Sabe por que tem esse nome? Como que é o nome da divisão do citoplasma, que ocorre lá na telófase? Citocinese, daí o nome, porque ele causa divisão celular, por isso que ele é um hormônio do anti-envelhecimento. O próximo hormônio gasoso é o? E ele é o hormônio do quê? Amadurecimento, causa abscisão foliar, né? E por fim, um conhecido como ABA também, que é o ácido famoso hormônio do quê? Sabe o que ele é top? Faltou água no solo, ele pá! Fecha o estômago. Vamos fazer uma revisãozinha em cima deles? Quem sabe não cai, vamos lá. Galera, primeiro, a palavra auxina significa do latim aux, que significa crescer, né? E o hormônio auxina, normalmente a gente fala sempre no vestibular, um tipo de auxina conhecido como AIA, em voz alta, conhecido como o quê? O que significa AIA? Ácido indolacético. Professor, aonde que esse hormônio é produzido? Gente, o principal local é na ponta do caule. Mas observa que ele é produzido em tudo que tem crescimento. A ponta do caule cresce. Embrião tem que crescer para desenvolver a planta. Tubo polínico tem que crescer para chegar lá embaixo e fecundar. Células da parede do ovário tem que crescer para formar o fruto. E folhas jovens. Então quando você pega uma manga verde, uma frutinha verde ou uma folha verde, ela está lotada de AIA. E quando ela amadurece, ela já vai ter mais o hormônio do amadurecimento, que é o etileno.
tá? Vamos relacionar algumas coisas importantes do AIA. Os outros eu vou citar. A auxina, como é o que mais cai, sem sombra de dúvida, eu prefiro revisar um pouquinho com vocês. Vamos lá? Ó, queridos, fototropismo, biologia pelo... Vamos ouvir, pessoal, pelo quê? Lembrando você agora, você quer mandar um recado para alguém? Não. Você, amigo, recado para alguém? João Pedro acordar. Olá, o recado vai para o João Pedro. Acorde, João Pedro. Não fique dormindo, volta para cá. Pessoal, biologia pelo? O que é foto? Então, o fototropismo é um movimento influenciado pela luz. Quem consegue me explicar? Por que a planta vai em direção à luz? Por causa da auxina. Ela é fotomigrada, ela não gosta de luz. O lado escuro cresce mais. Olha essa imagem, por exemplo. A luz está entrando da janela de cá. Então, o lado de cada planta tem muito mais auxina. Véi, imagina se eu fosse uma planta. Se de cá eu tenho mais auxina para crescer, eu cresço e curvo em direção à luz. Já parou para pensar o tanto que é fundamental para um vegetal achar a luz? Lembra da experiência do grãozinho de feijão com algodão que você deve ter feito lá com a tia Adélia, tia Anastácia, tia Ude, tia Márcia, tia Kelly, tia Mônica, tia Adalgisa, meu Deus do céu. Sabe o que acontece? Se a gente pegar o grãozinho de feijão para germinar e colocar dentro de uma caixa de sapato, presta atenção. Aí a gente vai e fecha a caixa de sapato e abre só um cantinho do lado onde entra a luz. A plantinha não pensa e não tem olho, mas ela curva inteirinha e na hora que você vê, pá, do lado da caixa de sapato está saindo as suas folhas. O nome do movimento, fototropismo. Bom, dominância apical. Já ouviu falar na poda de produção? Vamos supor que você tem um pé de laranja, mexerica na sua casa. É claro que tem que saber fazer. O que acontece quando eu pego e corto só a pontinha? Eu quebro a dominância apical que existe promovida pela auxina. E mais folhas, galhos e flores vão crescer do lado. Certo? Então quando você poda no lugar certo a pontinha da planta, ela cresce de lado. Já viu aquelas cercas vivas que os caras colocam às vezes em roça? São até bonitas para circular uma casa e tal. Olha para você ver, ela tem a podada certinho. Então, se eu pegar um pé de acerola, desde pequenininho, tem que saber fazer. Cortar a pontinha de cada galho, eu vou ver que ele vai crescer assim, ó, cheião de flor. E se ele tem muito galho, ele tem muita folha. Se ele tem muita folha, ele vai ter muita flor, muito ovário e, consequentemente, muito fruto. Então tá. Então não esquece não. AIA, fototropismo. AIA, dominância apical. A imagem mostrando para vocês. Abscisão. Ou, que cor que fica uma folha quando ela está próxima de cair? Amarelada. Cara, ao tanto que a natureza é perfeita. Já que a folha vai para o solo, para que a planta vai deixar nela clorofila, água e outras coisas? Então ela devolve tudo para a planta. Aí ela vai ficando murchinha e vai ficando amarelada devido à ausência de clorofila. Só que para ela desgrudar da planta, a auxina vem aqui, ó, e faz uma camada de células enfraquecidas. E essa camada chama em voz alta camada de... Isso acontece no fruto. Faz o seguinte, cutuca uma manga verde, ela cai facilmente, e se ela tiver madura, cai. E quem é que está fazendo essa camada de células enfraquecidas para a folha, para a flor ou para o fruto cair? O AIA, tá bom? Mais uma função. Quem lembra o que é fruto partenocárpico? Não tem semente. A banana, a laranja da Bahia são exemplos naturais. Agora esse daqui é artificial. Quais são os hormônios? Aqui está o ovário da flor. Os caras vão lá e coloca ali o que? O AIA ou também a giberelina, porque ele vai e faz o ovário crescer. Se não teve fecundação,
não vai ter semente. Então, produção de fruto sem semente. Ok? Giberelina. Gente, o mais importante era o aia. Vamos passar para frente? Giberelina. Primeiro, ela é produzida em sementes, frutos, folhas. Atua no alongamento caulinar. Atua na produção de frutos partenocárpicos também. Então, se te perguntar quais são os 2 hormônios usados para produzir fruto partenocárpico, aia e giberelina, em voz alta, quais são? Excelente. E por fim, a principal função dela. Eu não vou entrar em detalhes, mas, aliás, eu vou sim. Olha só, a semente absorve água. E quando absorve água, existe uma camada chamada lá dentro aleurona. A essa camadinha vai e libera a giberelina. Sabe o que a giberelina faz? Quebra o amido em moléculas menores, liberando força para crescer o embrião. Então, auxina, hormônio do crescimento. Giberelina, em voz alta, hormônio da germinação. Qual que é o próximo? Citocinina. Que palavrinha que lembra? Citocinese. Você sabia que tem mercado por aí que os caras usam isso aqui sintético para deixar o vegetal novinho? Lembra do alface? Às vezes você compra um alface, ele está bonitão. Aí você vai comer o alface, aí ele está com gosto amargo. Olha que sacanagem. Para que eles põem? Para você chegar, o vegetal vai ficar fazendo divisão celular, então ele aparece novo, mas ele não está. Aliás, às vezes quem já comeu verdura de roça é totalmente diferente. Você pega uma cenourinha direto da terra daquele agricultor que não usou nada, ela tem perfume, ela tem sabor. Aí você chega no Walmart, a cenoura é do tamanho desse microfone aqui, ó, mas não tem cheiro, não tem sabor, não tem nem folha, não dá nem para você identificar se ela é nova ou velha, né? Então, lembra disso aí, citocinina, hormônio do anti-envelhecimento. Próximo e talvez um dos mais importantes. O que acontece se você chegar da feira? O que acontece se você chegar da feira e deixar a banana dentro de um saco transparente? Já notou que no outro dia tem um vaporzinho lá dentro? Etileno, C2H4. Sabe qual que é o lado importante desse trem? Pensa, eu posso virar e falar assim, eu vou passar o hormônio para você. Não. Um gato pode passar o hormônio para o outro gato? Não. Um gato pode passar o hormônio para o cachorro? Não. Duzão, onde você quer chegar? Fih, isso aqui é um gás que sai da banana e pode amadurecer outra banana ou até mesmo limão, abacaxi e assim por diante. Então, aquela história é verdade, sim ou não? Uma fruta é mais do mesmo saco. Essa época agora é época de manga, né? A galera gosta muito. Se você pegar o forno da sua casa, colocar uma forma com 3 mangas maduras ou podres, se tiver podre é melhor ainda, e colocar outra forma com manguinha verde, você vai ver que vai acelerar o amadurecimento, porque a função do etileno é essa. Ele também atua na abscisão. E lembra, para terminar essa primeira parte aqui, ele é inversamente proporcional ao aia. Presta atenção, fruta verde e folha nova, jovem, muito aia, pouco etileno. Agora quando chega a fruta madura e a folha já amarelada para cair, o que é? É o contrário, vai ter pouco aia e muito o que? Etileno, tá bom? Queridos, e por fim, o ácido abscísico. O principal estresse com a planta é a falta de água. E na falta de água, imediatamente ele fecha quem? E a outra coisa, ele ajuda a raiz a crescer para buscar mais aguinha. Tá bom? Gente, de coração, boa prova. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por cada aula que a gente passou esse ano. Estava comentando com o Eloy o tanto que eu e ele nos sentimos bem de estar aqui junto com vocês. Eu quero agradecer cada um de vocês. Obrigado, sucesso para vocês e brigadão mesmo, gente. Valeu demais. Tchau, tchau, pessoal. Um recado também vai dizer para a sua amada que está ali na frente, Estefânia.
Eu te amo, apenas uma palavra, saudades. Carlos André botou eu semana passada numa saia justa aqui, que foi uma semana de cobrança. Tchau, gente. Vamos lá, Beijo, galera. beijo, tchau. Vamos lá, galera.